Olá, estamos aqui para mais um episódio do Scoopcast. Hoje com um convidado muito especial. Vamos falar sobre câncer de mama e alusivo ao Outubro Rosa, que a gente sabe que é tão importante, conscientização. Não só isso, mas o cuidado com a saúde da mulher. E nós temos um convidado muito especial, estou muito feliz. Dr. Flávio Ribas, mastologista. Vou deixar ele se apresentar para vocês, mas já quero falar que para nós é uma honra te receber aqui, aprender, compartilhar. Um ser humano incrível, gente. Antes ainda de ser um excelente médico, um ser humano incrível. E eu posso falar que sou fã de carteirinha, né? Porque já passei pelas mãos dele e foi incrível, uma experiência incrível. Obrigada por estar aqui com a gente. Legal, muito obrigado, Aline, pela oportunidade. Muito obrigado. E é uma honra estar aqui contigo e ver todo o teu sucesso, né? Obrigada. Eu acompanhei desde o início, né, esse teu sucesso e é incrível, parabéns. Obrigada. Eu estou à disposição, então, para conversar com você sobre esse assunto, que eu gosto tanto, né? A minha formação, inicialmente, foi em cirurgia geral e depois eu me especializei em mastologia, fiz um curso especial para isso, que a gente chama de residência médica. Foram 2 anos estudando só sobre as doenças da mama, tanto da parte oncológica quanto da parte de reconstrução, ou cirurgia plástica da mama, que a gente chama, né? Então, a minha formação como médico foi em Caxias do Sul, na Universidade de Caxias do Sul. Aí depois eu fiz a primeira residência médica do Hospital Pompeia e a segunda residência em mastologia, então, no Hospital de Clínicas em Porto Alegre, na URGS, né? Voltei para Caxias para trabalhar e já estou nessa área há 17 anos. Uau. Então, é bastante experiência, é uma carga bem legal, bem interessante, que me dá bastante segurança para cuidar das pacientes, para fazer acontecer de maneira correta. O que te fez escolher essa área de especialização? Bom, inicialmente eu vejo assim que a medicina ela é totalmente envolvida com vocação, né? Então eu falava para minha mãe desde os 3 anos de idade que eu queria ser médico. Uau! E quando eu ia com ela no médico, eu achava muito legal que o médico ele era todo arrumadinho, as mãos bem limpinhas, aquele consultório limpo, assim, todo organizadinho. Eu achava o máximo isso, sabe? E aquilo ali foi me encantando. E aí eu vi a oportunidade que eu tinha com o passar dos anos de ajudar as pessoas com o meu trabalho, porque todos os trabalhos são importantes, né? Mas a medicina ela é algo assim sobrenatural em relação ao que tu pode fazer pelo próximo. Tu não está fazendo para si, tu está fazendo pelo próximo, né? Isso é muito legal. E é muito interessante agora tu trouxe desde os 3 aninhos, né? E que o ambiente te impactou. Tu ia e via, né? Limpinho, organizado. E, com certeza, os médicos ajudando pessoas. E nós temos isso também, na massoterapia. E aí eu acabei lembrando, eu trabalhava numa cafeteria, ali na Feijó Júnior, no Centro Integrado. E foi o primeiro contato que eu tive com estética, com massagem, com esse mundo todo da beleza. Foi ali. E eu era atendente da cafeteria, no 2º piso. E eu ficava servindo os profissionais, aí tinha médicos, cabeleireiro, fisioterapeuta, enfim, eram 600 metros quadrados, era enorme, né? Suplementação alimentar, enfim, nutricionista, tinha muitos profissionais da área da saúde. E eu ficava servindo café para as moças que iam lá, os massoterapeutas. Eu pensei, o que será que ela fez para usar esse jaleco tão lindo? Branquinho tá aqui com a agenda dela, organizando os horários dela. E eu comecei a conversar com essas meninas. Certamente elas fizeram uma graduação e eu achava impossível para mim. Eu achava, não, imagina, meu salário era R$320. Eu tenho até hoje a minha carteira de trabalho bem guardada, porque é uma lembrança, né, de onde a gente saiu para onde a gente chegou. E eu pensava, é impossível. E eu fazia de um tudo naquela cafeteria, transformando a tal da cafeteria, né? Então, o bolo tinha que ser feito na hora, daí o bolo que tinha cheirinho, porque daí elas subiam lá, daí a gente conversava. Então, aquela era a minha maneira de eu me aproximar das pessoas. E realmente me aproximei tanto que depois eu fui trabalhar na recepção, depois eu fui trabalhar com noivas, eu fui avançando, e aí fui descobrindo como entrar na área. E entrei através da massoterapia. Mas me chamou a atenção falando, né? Eu ia lá e eu via desde os 3 aninhos. Eu me encantava, gente, com as moças de branco, de jaleco, ajudando as pessoas. Mas o que será que elas fizeram para chegar nesse lugar? E a motivação, né?
saber que a nossa entrega não tá ali, não é pensando só na gente. Tem a outra pessoa, tem uma entrega. E a massagem tem muito disso. Tem. Porque a gente toca nas pessoas, a gente ouve as pessoas. Um dos grandes diferenciais do método é esse, que eu ensino às minhas alunas, que a gente está ali com aquela pessoa que essa pessoa não é uma celulite ambulante, uma gordura localizada ambulante, uma dor, né, uma musculatura ali, uma contratura, não é uma pessoa. É um ser especial, né? É um ser especial que está com aquele sintoma. Então, tu vai tratar a pessoa e vai melhorar esse sintoma. As pessoas fazem o contrário normalmente, elas tratam, estudam a vida inteira para tratar a celulite, mas não aprendeu nada sobre tratar pessoas. E aí é onde a gente perde o propósito, né? Eu acredito que na medicina não seja diferente. Eu achava demais aquelas ambulâncias indo para cima e para baixo. Eu pensava comigo, assim que eu entrar na faculdade, eu quero ir para uma ambulância para trabalhar, para socorrer, né, as pessoas. E foi assim, entrei na faculdade, logo já comecei a trabalhar, né? Uma empresa de emergências médicas e trabalhei como socorrista durante 5 anos durante a faculdade. Uau. Foi o que me alavancou a ajudar a pagar os estudos, sabe? Então foi bem legal. E foi intenso também. Foi muito intenso. Que ali tu viveu o ápice. Mas saí preparado, né, da faculdade, porque de tanto ver os atendimentos, como é que ocorriam, né, os socorros, eu aprendi muita coisa. Eu imagino. E desde o final da faculdade eu sempre gostei muito de cuidar da mulher, da saúde da mulher. Pensei em fazer ginecologia até, mas eu não gostava muito da questão da obstetrícia, eu achava muito delicado a questão da obstetrícia por causa do nenenzinho e tal, então eu achei melhor fazer cirurgia. Fui para cirurgia e sempre estudando a parte de mama. Sempre gostei. E teve um professor meu que me incentivou muito para isso, sabe? A estudar essa parte. E quando eu estava terminando a residência médica em cirurgia geral, surgiu a oportunidade de fazer então a residência médica em mastologia, a primeira do estado. Não tinha antes. Tinha só fora do estado, São Paulo e Fortaleza tinha. Uma turma pioneira. E fora do país. Mas aqui foi uma turma pioneira e eu consegui passar nessa primeira vaga. Que lindo! Foi bem difícil a prova. Que história linda! Mas eu linda. consegui, então foi uma vitória, assim. Sem dúvida. Eu coloquei esse desafio nas mãos de Deus, né? Confiei que Deus poderia fazer o melhor na minha vida. E eu tinha já outras ideias, assim, de trabalhar na cirurgia, caso não passasse. Mas foi incrível, era uma vaga só e eu tirei o primeiro lugar. Uau, que legal. Lindo, parabéns. Eu acredito que foi a mão de Deus ali que disse, não, eu te quero como mastologista, eu quero que tu trate o câncer de mama. Né? E aí foi só crescendo, né, de aprendizados. E de lá pra cá, tem ideia de quantas cirurgias você já fez? Olha, desde que eu voltei para Caxias, então, para começar meus trabalhos, eu fiz aproximadamente 9.000 cirurgias. Uau! É bastante. Muitas vidas. Cirurgias. Muitas vidas entre salvas. Pequenas e grandes, né? Mas só cirurgias de mama foram em torno de 9.000. É bastante coisa. Então isso traz uma carga grande pra gente, né? Uma segurança de saber quando que tem que operar, quando não tem. Qual que é o caso que precisa realmente ser operado, em que momento, se vai fazer quimioterapia antes ou quimioterapia depois. Uau. E assim vai. E eu acredito, né, Flávio, que essa experiência, eu chamo de campo de batalha, né? Eu tô há 20 anos na área da massoterapia. E eu sempre falo, né? Poxa, a gente não é 2 meses, não é 20 anos. É 20 anos a idade da minha filha do meio que vai casar, gente. Agora vocês só vão ouvir isso. Vai casar, minha filha do meio vai casar. Então, a idade da minha filha, praticamente, de viver isso diariamente. Então, essa experiência de campo de batalha é muito valiosa. Ela faz diferença. Porque a gente vai aprendendo todos os dias com essas pessoas que a gente atende, com essas pessoas que a gente recebe. Então, eu imagino, dentre essas 9.000 cirurgias, mais de 9.000 cirurgias, quantas histórias te marcaram. E é bem interessante que cada paciente é uma paciente especial. Às vezes, elas mesmas dizem assim, doutor, eu sei que eu sou mais uma, né, mas eu tô com isso, eu tô com aquilo. Eu digo, não, tu não é mais uma, tu é única. Nesse momento, tu é a paciente que precisa receber o melhor atendimento possível. Então, todas as tuas dúvidas, todas as inquietações ou dificuldades, eu preciso saber para poder te ajudar. É bem legal esse processo assim de saber que a paciente é importante.
É uma né? troca e que a maioria dos profissionais que são excelentes não perde, né? 9.000 cirurgias, mais de 9.000, é a mesma coisa. Eu falo, não, é você tem a minha atenção e agora a gente vai caminhar junto. Isso é lindo. E eu acho não, tenho certeza, a mama é algo muito feminino, traz muito isso. Nossa autoestima, o reflexo de como a gente quer estar, muitas vezes. Às vezes eu acredito que as mulheres vão buscar, às vezes, uma cirurgia estética, no caso, porque elas querem melhorar também, né? O seu visual, depois de uma gestação. Então, há uma reconstrução dessa mulher também, não só com relação à reconstrução de mama, no caso de tratamento do câncer, mas a própria cirurgia estética, ela tem essa reconstrução dessa pessoa que tá ali. Eu nunca vou esquecer os cuidados dele comigo, gente. Não tem como esquecer. Um cuidado que é exatamente isso que você tá falando. Eu me sentia única ali, parecia que não tinha mais ninguém fazendo mais nada, né? Eu tava ali sendo cuidada. E o quanto isso foi especial, porque foi um momento muito marcante da minha vida. Então eu realmente acredito que as mulheres muitas vezes buscam a cirurgia também para essa reconstrução de dentro delas, estarem buscando algo muito especial. E é tão importante ter um profissional que vai entender isso, que vai acolher isso, que é o que a gente faz também na nossa sala de atendimento, é acolher. A maioria das nossas clientes, elas falam, a fala é, eu quero tratar celulite, eu quero tratar gordura localizada, isso aqui me incomoda muito, me incomoda muito. Mas quando a gente começa as sessões, a gente começa a ouvir essas pessoas, aquilo é só uma pontinha, elas querem ser ouvidas, né? Querem ser abraçadas. E a gente vê que a medicina, ela cruza o caminho ali dentro da massagem exatamente nesse lugar, onde a gente tem que parar e ouvir essas pessoas. Então é um trabalho muito especial. Parabéns! Obrigado. Sou muito feliz em conhecer toda a tua história. Agora me conta, dentro desse cenário do tratamento do câncer, que é algo tão específico, me dá 3 pontos que tu acha muito importante, que nós, por exemplo, profissionais que já andamos com essa mulher que fez essa descoberta, que começou esse tratamento, seria importante como profissional ali para ouvir, para entender, para acolher. 3 pontos assim que são importantes para todo esse grupo de profissionais que participam de toda essa trajetória em busca da cura, em busca do tratamento. Eu acho que o primeiro ponto e o principal assim é uma palavra que resume, que é o diagnóstico, né? Então, quando a gente faz um diagnóstico precoce, né, a gente consegue dar um tratamento muito melhor, muito mais tranquilo para o paciente. E eu acho que tem muitas mulheres que acabam perdendo esse tempo, né, por alguns motivos, e eu vou citar os mais importantes, Tá. né? A questão de não fazer os exames anualmente, né? A questão de não conhecer seu corpo e a questão de não ter acesso, né? Dessas 3, assim, eu vejo que os exames faz parte dos profissionais da área da saúde, todos, tá? Serem agentes de saúde significa se importarem com o seu paciente, independente da área que trabalha, inclusive um dentista, a massoterapeuta, a fisioterapeuta, qual for, de questionar para a paciente dela, você já fez o exame de mão esse ano? Ai, que legal. Né? É uma pergunta tão simples, ela vai dizer, não fiz. Daí, mas por que não fez ainda? Tem que Incrível, fazer. muito bom. É uma vez por ano. Porque daí a gente consegue pegar bem no comecinho. Nossa, só isso, gente, já valeu muito essa conversa. E eu acho que, às vezes, Porque falta dos falta profissionais percepção. ter esse olhar mais sistêmico, como a gente está Incrível. falando, né? Que eu acho que é um diferencial dos profissionais. Um olhar sistêmico de se importar com a pessoa como um todo e tirar essas dúvidas, assim, né? O Papa Nicolau também é um exame muito simples, mas às vezes ela deixa de fazer. E a gente sabe, né, a correria que é a vida da mulher, né? É jornada dupla. Quase todas têm jornada dupla. Trabalho o dia inteiro. Aí depois chegam em casa, tem que cuidar dos filhos, tem que cuidar da casa, né? Marido ajudando ou não, elas têm que fazer igual. Então, assim, fica sobrecarregada. E às vezes a saúde vai ficando de lado. Então, os profissionais da saúde têm que serem agentes também de prevenção nesse sentido. Que lindo. Tá? Acho que é bem importante essa questão. O segundo ponto é a mulher se conhecer, né? Porque se ela se conhece,
quando ela vê alguma coisa diferente, ela vai poder fazer um tratamento logo, sabe? Ou ir fazer um exame por exemplo, fez um exame num ano e na metade do ano ela sentiu algo diferente. Então já é o momento de ela procurar o médico. Ela não precisa esperar fechar o ano para fazer um exame, né? Então eu vejo que às vezes as mulheres, de repente correria da vida também, acabam não parando uma vez por mês para se examinar. Então acho que o autoexame é bem importante nesse sentido, sabe? Bem importante, né? E o terceiro ponto, então, que eu tinha comentado, que é o acesso. O acesso, ele depende de alguns fatores, inclusive a questão financeira, até que nem todo mundo tem um convênio que possa buscar ajuda para isso. Mas a gente sabe que o SUS ele tem uma agilidade no processo quando se trata em relação a doenças oncológicas, ele é bem ágil. Então, independente da condição financeira da mulher, ela pode buscar ajuda de maneira rápida e, de novo, os profissionais da saúde podem ser agentes para ajudar nesse sentido, sabe? De orientação, então, que a mulher procure posto de saúde, insista que ela tem que fazer o exame anual, até o profissional do posto de saúde pode dar a requisição anual mesmo, às vezes sem ter consulta. Porque há uma regra de segmento, sabe? Todas as mulheres têm que fazer. Eu citei um exemplo, né? Mas, enfim, quem tem convênio tem que cobrar do seu ginecologista. Olha, eu quero fazer meu exame de mama. Caso ele não solicite, né? Seria o ideal, mas caso não aconteça. Então, essas coisas eu acho que vão fazer muita diferença para primeira pegada, assim, né? Depois tem a questão do tratamento. E aí vem um outro ponto que eu acho que é escolher o profissional certo, né? Quando tu tem a opção de escolher um profissional que tenha formação específica na área, um profissional que se dedique de maneira específica para o tratamento do câncer de mama, porque tem profissionais que têm 5, 6 focos de ação profissional. Pode ser bom? Pode, mas quanto mais focado o profissional for em determinado assunto, melhor ele vai poder ajudar aquela paciente. Então, procurar um profissional especializado. A gente volta naquele assunto do campo de batalha, né? Isso aí. Enquanto você está lá dedicado, gasta os teus dias, né, praticamente toda a tua semana, fazendo uma cirurgia específica, um tratamento específico. Se você tivesse disperso fazendo tantas outras coisas, quantas coisas passariam ali, né? Demoraria um pouco mais para a pessoa viver aquela experiência e ter aquele aprendizado. No teu caso, está imerso nisso, né? Isso faz diferença. Faz muita diferença. Faz muita diferença, não tem como dizer que não. Nesse quesito de especialização, existe inclusive no site da Sociedade Brasileira de Mastologia a lista dos profissionais que têm o título de especialista. Significa que eles passaram ou por residência médica ou fizeram prova para poderem ter essa profissionalização, sabe? Ali vai estar os profissionais mais indicados. Então fica a dica, né? Sim, como descobrir um profissional em qualquer cidade do país. Tem como procurar no site, vai ter o profissional lá. Ali são os profissionais mais qualificados para receber. Muito bom. Lindo, já aprendi muito aqui conversando contigo. Vou te fazer as perguntas. Gente, quando a gente tem um convidado especial aqui, o que eu faço lá no Instagram? Vou lá, abro uma caixinha para que você que está aí possa vir aqui e perguntar, como se você estivesse conversando aí com o Dr. Flávio Ribas, vocês diretamente. Vamos ver? E elas fizeram muitas perguntas aqui, Cláudio. Todo mundo muito interessado. Existe uma importância dentro de, agora pegando também essa parte da parte estética, né? Cirurgia a colocação de prótese. Existe, ao teu ver, uma importância de um pré-operatório e pós-operatório a nível da massagem? Depende do caso, em que casos que tu indica ou não indica? A massagem está absolutamente contraindicada? Favorece, desfavorece? Como é que é a tua visão a respeito disso? Na verdade, a massagem é sempre indicada para praticamente todas as situações, mas sendo realizada de maneira correta, né? Então, assim, para pré-operatório, eu já acho importante porque vai deixar a paciente
menos edemaciada, né? Com menos retenção hídrica. Então, isso aí já larga positivamente, né? Diminui risco de tromboses, né? Isoladamente já diminui, né? Tem outros fatores que a gente poderia citar, mas esse já é importante. No pós-operatório, a gente levanta a questão do uso do tape. Com certeza tem profissionais que estão nos assistindo que fazem a colocação do tape. Parabéns, isso revolucionou o pós-operatório na cirurgia plástica. Eu fui um dos pioneiros em Caxias do Sul a usar o tape nas cirurgias de mama, né? Tanto na parte estética quanto na parte oncológica, porque dá para usar na parte oncológica também, tá? Incrível. Inclusive, eu levantei essa bandeira no Congresso Brasileiro de Mastologia e falei exatamente sobre esse assunto, né? O tape no pós-operatório de cirurgia mamária. Porque muitos profissionais extremamente renomados no país não eram a favor, porque achavam que prejudicava o resultado. Então, claro que a profissional que vai estar colocando tape, ela tem que ser habilitada. Sim. Não só na questão técnica, mas questão de experiência também. Que é já estar acompanhando um processo de alguém que já está fazendo anteriormente. Por isso a importância dos cursos. Sim. Né? Não é simplesmente chegar e começar a aplicar um tape numa paciente, independente da área, lógico, né? Mas na mama ainda mais. Uma das coisas que a gente traz, e até a gente estava no congresso agora do método, e a gente trouxe um cirurgião plástico, o Dr. Daniel, de Recife, para conversar com a gente a respeito também do pré e pós-operatório. E uma das coisas que a gente sempre, que ele trouxe, e que é um posicionamento que eu acho que a gente, todas as áreas deve ter, é o que acalma a dor, o que auxilia, o que trata, né? O que acolhe essa pessoa. Então, o uso do tape é revolucionário também por isso, porque ele auxilia nesse pós-operatório, em como essa pessoa vai se recuperar. Então, se torna algo muito bem-vindo, principalmente quando tem um profissional qualificado. E uma das diferenças do método é que a gente não coloca o tape, mas a gente consegue fazer a massagem sem mexer no tape, com o tape ali colocadinho como um profissional especialista. Porque na nossa massagem a gente não arrasta a pele. Então a gente faz um vácuo, né? Então entra e sai. Entra e sai. Então é um movimento de vácuo. Não é um movimento de arrastar a pele. Então quando a gente junta as especialidades, o resultado só tem que ser incrível para o paciente. Porque o olhar está sempre lá. Tanto no pré quanto no pós-operatório. Uma coisa que ele levantou do pré-operatório também foi a contratura muscular. As pessoas ficam muito, às vezes, ansiosas, já estão, né, contraturadas com a rotina do dia a dia, e a massagem vai auxiliar nisso. Então, em todas as áreas que a gente entra, estar trabalhando em conjunto com profissionais qualificados que estão ali estudando, fazendo curso e andando junto, né? Porque com certeza a tua opinião e trazer isso para o congresso exige bater ali o martelo. É uma chancela, porque 17 anos, né? É uma chancela. Cirurgia de mama, 22 anos de formado. 22 anos de formação. Gente, é uma chancela, sabe? Gente, aqui ó, presta atenção, que estudo de caso, eu tô aqui fazendo e tá mudando o jogo. Tá chamando atenção para essa outra área que é tão importante, né? Outros profissionais envolvidos, que lindo. Muito feliz em ouvir tudo isso. E aí, já há quanto tempo tu tá utilizando esse recurso do tape? No pós-operatório, né? Tem 5 anos já. E os resultados fazem toda a diferença. Nossa, muda bastante, né? E aí tu estava falando da massagem no pós? Então, aí a massagem no pós, ela se torna importante para a questão da drenagem linfática, né? De diminuir o edema, diminuir a dor. Porque a paciente, por mais que ela tenha dor ao toque, quando feita a massagem de maneira correta, ela vai se sentir cuidada, o organismo, a parte neural, né, da paciente também, ela se torna diferenciada, porque o organismo não vai ver aquilo ali como uma agressão, ele vai ver como um cuidado. Então a dor melhora muito por isso também. Né? Então faz diferença no pós-operatório. Foi algo interessante também que o Dr. Daniel trouxe, exatamente isso. Que é que a gente muitas vezes que está fazendo, eu falo, eu como profissional, né? Estamos ali fazendo, aplicando, a gente acha que é só o local que a gente está cuidando e a gente está tratando. Não, é essa percepção de acalmar a dor.
que a paciente tem, que muda o jogo. E aí ele até trouxe, né, um dos pontos principais é a questão de não assustar a pessoa. Não assusta a pessoa que está no processo de algum dos pontos mais importantes. O que o massoterapeuta não pode fazer? O que o fisioterapeuta não pode fazer na recuperação? Assustar a pessoa. Que é aquele procedimento que não deu certo. Então não faça isso. É verdade. Não é? A gente ficou todo mundo ouvindo assim. Eu falei, gente, vou levar isso pra vida. A gente já estava falando disso anteriormente, antes dele ter a participação, mas ele veio e reafirmou, né? Não assusta, porque da mesma maneira que vocês, com a massagem, estão dando uma informação lá. Calma, estamos reorganizando, tá melhorando a dor, tá avançando para melhora. Essa é a mensagem que você tá dando com a massagem, quando ela é feita de forma correta, né? Também tem isso. Agora, se você vai lá e fala, mas isso aqui não tá bom não, essa cicatriz aqui começou um queloide aqui, começou uma fibrose lá, começa a assustar a pessoa, a mensagem também é o contrário, né? Também vai criar um dano, não vai ajudar em nada. Então, são coisas que para nós como profissionais, eu vejo isso, nesses 20 anos de experiência, são pontos tão importantes. Às vezes os profissionais gastam tanto buscando, eu quero fazer uma manobra diferente. Quero fazer, né, inventar roda, eu falo. Não vamos inventar roda, vamos fazer o que o profissional está orientando. Não vamos dar o diagnóstico, a gente não está lá para isso. A gente está lá para cuidar dessa pessoa, dessa paciente. Isso. E não para dar o diagnóstico se está dando certo, se está dando errado, porque cuidado de um médico, né? Por isso que eu acredito no cuidado multiprofissional da paciente, sabe? E eu vejo na prática, assim, que no geral, assim, tem muito pouca essa interação com o profissional da massagem, o fisioterapeuta com o médico, né? Eu acho que isso, às vezes, vai do profissional, e aí fica a dica também para quem está ouvindo, né? De buscar fazer parcerias com o profissional. Então, desde que eu comecei, eu sempre busquei parceria com massoterapeuta, com fisioterapeuta, para ter alguém que eu sabia que eu podia confiar. Sim. Sabe? Eu sabia que ia estar fazendo certo, que ia estar fazendo o cuidado certo. Alguns momentos a paciente escolheu outra profissional, ou eu entrei em contato, ou o profissional entrou em contato, eu achei ótimo para a gente trocar ideias e cuidar da paciente de maneira sabe? Porque daí a paciente vai se sentir protegida. Ela vai dizer, tu falou bem o que o doutor me falou. Ou ela vai fazer o contrário. Ela vai dizer, doutor, a massoterapeuta falou a mesma coisa que tu me disse, então segurança, a paciente se sente protegida, segura com aquilo ali. Então, acho que é importante essa ligação, que cada profissional pode engrandecer seu trabalho de maneira, às vezes, rápida, fazendo contatos com alguns médicos do próprio local onde ela trabalha, própria cidade onde ela está. Sem dúvida. Né? Faz muita diferença. Sem dúvida. Inclusive, hoje eu não consigo mais atender, né? Porque aí não tem como atender. E isso é uma dorzinha, eu sempre falo, gente, uma dorzinha no coração. Porque eu amo o atendimento. Eu sempre falo, o desafio é as telas, o toque só me restaura. Eu fico, se eu tivesse que fazer atendimento o dia inteiro, eu faria o dia inteiro bem feliz, porque realmente recarrega a minha energia, a minha bateria, o atendimento. As telas consomem a minha energia, né? Então fica uma dica para ti, abre uns 2, 3 horários por semana só para ti poder voltar às origens. Como é que a gente faz com as 50 clientinhas que viraram praticamente amigas? Aí elas vão ter que esperar. Vamos ficar na fila, vamos fazer uma vez por ano só. Vamos fazer uma vez por ano, mas pelo menos vai ter aquele momento, olha aí. E pra ti vai ser importante. Tanto é que aqui, às vezes o pessoal tá, né? Tô com uma dorzinha aqui, eu paro do lado. Já tô lá, né? Mas a pessoa nem reclamou, eu tô lá. É que tu tem o dom na mão, né? Assim eu me vejo também, eu não consigo imaginar eu sem atender uma paciente, sabe? Não teria problema eu trabalhar online, mas sem tocar a paciente, sem ouvir ela, sem olhar no olho, para mim seria muito difícil. E eu sinto bastante falta. A gente vai, conforme a gente vai vai crescendo, vai tendo que... Porque eu fiz uma escolha pelo fato de hoje eram as minhas mãos ali, eu atendendo aquela pessoa. E eu tive que escolher, né? Hoje são 5.000 alunas, e essas 5.000 alunas estão atendendo em 28 países. Então, atendendo milhares de pessoas simultaneamente. Então, é como se fosse um sacrifício momentâneo, né? Pra gente
conseguir... A gente tem que pensar que cada escolha é uma renúncia. Tu renunciou a isso, Exatamente. mas a tua escolha, pensa quantas mãos estão tocando de maneira correta. Exatamente. Isso consola. Então isso é um consolo. Isso É um verdadeiro. consolo, Mas em todo o tempo que eu atendi, uma das coisas que eu sempre priorizei foi exatamente isso. O contato, né? É conversar com o médico. Tem muitas massoterapeutas que têm medo de falar com o médico. Acredita nisso? Muitos professores, meu Deus, como é que eu vou conversar com a gente? Eles operam o dia inteiro. Então, eles são especialistas naquilo que eles estão fazendo. Você faz massagem o dia inteiro. Então, você vai lá e explica o que exatamente você faz. Porque ele não tá fazendo massagem o dia inteiro. Então, a probabilidade de ele saber como você faz é muito pequena. Então, você vai lá e conta. Isso aí. Ó, eu faço massagem assim. Eu tava aqui mostrando, né? Então, doutora, a gente não arrasta, a gente faz um vácuo. Aí, às vezes, ela se comenta, mas como é que eu falo? Exatamente assim. E eu penso que, eventualmente, o profissional que não for receptivo a uma conversa com aquela massoterapeuta é porque talvez ele não seja um profissional bom para fazer a parceria. Isso. Né? A gente tem que pensar assim. Claro, né? e não são todos, e tá tudo bem. Não são todos, né? A gente tem que... E não vai parar no primeiro não, né? Exatamente. Porque você vai... Se você encontrar um médico que esteja ali acompanhando essa paciente com essa ideia multidisciplinar de cuidado, já é o suficiente para que a gente consiga criar uma parceria que, se a gente conseguir aquelas pacientes daqueles médicos, ele já é um bom trabalho. É verdade. É um bom trabalho. Então, vamos lá, vou seguir com as perguntinhas aqui. Câncer de mama... Olha que interessante. Câncer de mama dá em homem também? Meu irmão tem um caroço ao lado da mama. Como Sim. identificar? O câncer quem de mama, procurar? ele é muito raro no homem. Muito raro. Ainda bem, né? Porque o homem já sofre do câncer de próstata. Mas ele é muito raro. E dizem, né, as estatísticas que é 1%, mas eu acredito que é menos. Na minha prática, em torno de 0,5%. Tipo, um homem com câncer de mama a cada 200 mulheres. Uau! Mas lógico que é mais fácil de descobrir também, porque o seio é menor, o seio é mais retilíneo, mais plano, então qualquer toque vai sentir. Agora, o grande desafio é o homem procurar uma ajuda no tempo certo, porque tem homens que sentem o caroço e não vão atrás, né? Esse é um grande perigo, né? E seria também um mastologista? Também um mastologista. Você sabe que o tratamento do câncer de mama em homem é igual ao da mulher. Uau. A cirurgia, a análise da axila, o tratamento com quimioterapia ou com hormonioterapia é o mesmo, né? Mas tem esse bloqueio de o homem, às vezes, não querer procurar ajuda, né? Se o paciente, enfim, o cliente, vocês têm um nódulo, ele faz uma consulta com um mastologista, ele vai solicitar uma ecografia, se é necessário fazer uma biópsia e vai se fazer o diagnóstico. Interessante. Tranquilo. Você vê que em todo esse tempo também, que eu trabalhei 2 anos só com pós-operatório, né? Pré e pós-operatório. Também nunca peguei nenhum caso de homem. Realmente mais raro, né? Porque alguns cirurgiões, e aí já digo que cada um tem, né, já respondemos aqui, mas eu vou fazer a pergunta igualmente. Porque alguns cirurgiões não permitem drenagem linfática pós-cirurgia de mama, com ou sem prótese? Vem ao Então, encontro do que a gente conversou, né? Sem a gente ter uma confiança de quem está fazendo e como está fazendo, a gente não sabe qual a pressão que essa profissional vai estar colocando sobre a mama, qual o peso, qual o toque, e eventualmente isso pode sim causar um dano para o paciente, uma pressão de maneira incorreta num ponto onde tem um vaso que tinha parado de sangrar, volta a sangrar. E aí vai dar um hematoma, né? Ou um arraste com a mão num lugar próximo de uma cicatriz, a cicatriz pode ficar mais larga. Então tem essa questão envolvida, né? Por isso essa parceria que eu acho que cada profissional tem que ter com os profissionais médicos para poder adquirir essa confiança. Eu acho bem importante. E isso como que vai se adquirir? Através, talvez, de uma paciente que não esteja num pós-operatório de mama, por exemplo, esteja num pós-operatório de abdômen, ela vai trabalhar outras áreas
e vai entregar para esse profissional um relatório dizendo, olha, foi feito isso, 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 o paciente evoluiu, está aqui a foto do antes, está aqui a foto depois, o médico vai olhar e vai dizer, nossa, que diferença, acho que dá para confiar nessa pessoa, né? Vou falar com ela, daqui a um pouco já surge a oportunidade de um encontro, né? De fazer uma visita no consultório dele, e aí ela poder explicar como é que é feita a massagem. Então, esse trabalho, essa construção que vai dar o sucesso. E, às vezes, acontece de uma profissional, por exemplo, que trabalha com massagem, acabar tendo todas as clientes dela, com todos os seus horários preenchidos com um profissional médico. Caso ele, digamos assim, ele ache que essa pessoa é boa para cuidar dos pacientes dele, ele vai fazer ela cuidar, nem que tenha que pagar para ela fazer isso. Então, é muito interessante, é um grande gancho. Sempre atribuo a minha entrada literal na estética. Para quem não sabe, o método Sculpt Detox nasceu da minha experiência com pós-operatório. Porque, primeiramente, eu fui me especializar para fazer pós-operatório. Trabalhei como cirurgião plástico e foi exatamente isso. Só as recomendações dele eu trabalhava das 7 da manhã às 21 horas. Foi uma das experiências mais incríveis, assim, 2 anos, né? A minha primeira viagem de avião foi a convite dele, tinha 20 anos, pensa, 21 anos eu acho. Foi a convite dele para dar um curso do que eu estava fazendo nas pacientes aqui, na clínica dele no Rio. Falei, não é possível, eu não sei o que tu faz aqui, que é diferente do que elas fazem lá. Mas eu quero que você mostre para elas, porque eu não tenho problemas aqui. Os pacientes estão cada vez mais felizes, né? Menos intercorrências, enfim. Então, eu não sei o que tu faz aqui, mas vamos lá que tu vai ensiná-las lá para que a gente possa ficar na mesma página. Foi a minha primeira experiência. Imagina, a gente tinha 21 anos, foi dar um curso de pós-operatório. Na verdade, eu estava num curso do que eu estava fazendo. Que legal. Para que aquelas pacientes também fossem beneficiadas. E foi exatamente isso. O início foi exatamente o que você descreveu. Imagina, eu vou contar a minha idade só porque a informação ela é preciosa. Eu tô com 41 anos, então fazendo 20 anos atrás. Foram há 20 anos atrás. E foi exatamente isso. Eu fazia um dossiê das pacientes e nesse dossiê tinha tudo que eu tinha feito, elas assinavam todas as informações importantes e a foto do antes e depois. Que legal. E ele entrou na porta da minha sala, eu me lembro como se fosse hoje, ele entrou na porta e falou, Dr. Luiz Fernando, entrou e falou, com a pasta na mão, o que é que tu tá fazendo aqui com essas mulheres? Eu levei um susto na hora, né? Falei, como assim? Falei, não, olha aqui a celulite, olha como melhorou o edema, olha como melhorou a flacidez. Eu não fiz nada, eu fiz lipoaspiração, eu não mexi, não fiz tratamento para celulite. E no Rio, uma das maiores queixas das mulheres é a questão da celulite. Sim. Enfim, e foi assim que tudo começou na minha vida dentro da estética, porque eu achava que estética não era pra mim, né? Achava, massagem modeladora, não vejo propósito. Drenagem linfática, eu achava uma massagem muito suave, muito superficial, pra fazer o dia inteiro, aquela drenagem convencional. Eu pensava, não, estética não é pra mim. E aí eu me especializei com uma médica em pós-operatório, uma médica italiana. Trabalhei 2 anos com pós-operatório. E aí, depois que o Dr. Luiz Fernando não operou mais aqui, tive esse impasse também de encontrar um outro profissional, porque eu tava naquele caminho de estreito relacionamento com o cirurgião que eu trabalhava. Não tinha não tinham objeções, a gente foi se aproximando, imagina, 2 anos, né, trabalhando juntos. E aí eu encontrei essa barreira, eu falei, agora, como é que eu faço? Vou trabalhar só com pós-operatório ou vou abrir uma clínica de estética, como todo mundo faz. E pronto, eu fui abrir como todo mundo fazia, não deu certo, foi o caos. Porque aí eu botava a confiança, como a maioria dos profissionais, em tudo menos nas nossas mãos. Então, equipamentos que fossem caros e de ponta, produtos que fossem mais caros e de ponta, muito rápido para te investir muito dinheiro e, obviamente, não ter o retorno, como tu imagina que vai ter. Então, deixei as minhas mãos de lado. Aquilo que me fez começar, que transformou tantas pessoas, é como se eu tivesse deixado de lado, achando que outras coisas tinham mais valor. E aí demorou um tempo para eu voltar, e eu não, né? O Espírito Santo de Deus que vai nos ajudando, nos conduzindo. E me lembro também do episódio de eu dizer, não, olha, Deus, eu sei que tem algo nas minhas mãos, eu sei que
eu consigo transformar a vida das pessoas, mas não tá dando certo, tá dando tudo errado. Então eu vou desistir disso aqui, porque já não sabia mais o que fazer, cheia de dívida, comprando o equipamento 1, 2, 3, achando que isso mudaria o jogo. E aí a voz de Deus, né, que nos acalma, nos orienta, diz, não, só um pouquinho, mocinho. Não foi o que eu te dei para fazer que te trouxe essa situação. Foi o que tu fez com o que eu te dei para fazer. Essa parte é a tua responsabilidade. Então, ali eu me voltei pro toque. Novamente, comecei a estruturar o método Sculpture Detox com toda a experiência que eu tinha da massoterapia, do terapêutico e relaxante e do pós-operatório, construindo resultados na estética. Então, foi realmente esse caminho que eu trilhei. E hoje até eu falo, né, eu comecei ensinando primeiramente o método Sculpture Detox, que não é específico para pré e pós-operatório. Quem quer, as profissionais que são habilitadas no método fazem uma outra formação para trabalhar com pré e pós-operatório, porque são coisas distintas, é um olhar completamente diferente. Essa mulher que está buscando a estética, redução de medida, enfim, gordura localizada, flacidez, não é essa mesma pessoa que a gente vai atender aqui no pós-operatório. E foi eu fiquei muito feliz assim com essa jornada, sabe? Porque agora eu te ouvi falar, olha, faz a foto, faz exatamente o caminho. É muito legal. Muito obrigada. Pra mim já valeu muito conhecer, né? Te conhecer mais. Última perguntinha. Pessoas com câncer podem ou não podem fazer massagem? Podem fazer. Na verdade, a pessoa que teve o câncer, ela teve uma doença. Mas ela está livre daquela doença. Por quanto tempo, a gente não tem como saber. Pode ser que nunca mais na vida ela vai ter. Pode ser que ela tenha de novo. Porque, teoricamente, o câncer é uma doença sistêmica, né? A pessoa tem, um dia ela pode ter de novo. Porque, eventualmente, pode ficar células soltas pelo organismo, né? Mas isso depende da imunidade da pessoa, depende dos cuidados pessoais, depende da alimentação, depende do exercício físico, depende da parte psicossocial, né? São vários fatores. Mas depois que ela tratou o câncer, ela pode ter uma vida normal. E quanto tempo depois que ela teve essa alta, ela pode começar a fazer Então, massagem? mesmo quando ela, digamos, durante o tratamento, ela pode fazer massagem. Nada impede. Porque por mais que ela tenha um câncer localizado, por exemplo, não vai influenciar aquela questão. O que eu vejo, assim, que tem que se ter um cuidado é, por exemplo, se a mulher tem um câncer na mama direita e ela está fazendo uma quimioterapia para redução desse tumor, eu não acho prudente que a gente toque nessa mama direita, sabe? Mas não vejo problema nenhum no resto do corpo. Só na região onde está o câncer. Porque, eventualmente, alguma pressão, alguma coisa ali pode, daqui a pouco, fazer que haja um deslocamento de células, tá? Isso é hipotético, mas eu acho que vale como segurança, tá? A gente não tocar aquela área onde está o câncer. Mas se ela já operou, está livre da doença, mesmo se ela está fazendo quimioterapia, não tem problema nenhum fazer massagem. Pode fazer massagem. Tranquilo, muito vai ser benéfico. Que bom. Vamos ver se tem mais uma aqui. Acho que eram essas perguntas, as outras são todas muito parecidas com essa. Flávio. Eu já falo Flávio, doutor Flávio, de repente é Flávio. Obrigada. Foi incrível te receber. Eu acredito muito nessa troca, sabe? Nessa troca humana, né? Onde a gente respeita o outro em sua dedicação. Porque é uma vida de dedicação. Então, eu estou diante de um profissional que, 22 anos, decidiu dedicar-se ao cuidado de outras pessoas. E você também está diante de alguém que, de uma forma diferente, através da massagem, há 20 anos atrás, decidiu ter essa troca, essa entrega. Porque é o que a gente falou no início. Os profissionais que atuam na área da saúde, claro, todas as áreas a gente vai ter o profissional que é bom, aquele que escolheu em prol de questões financeiras somente, aqueles que escolheram também por propósito, enfim, a gente vai ter vários tipos de pessoas, mas esses encontros são tão especiais quando a gente se encontra com um ser humano e outro ser humano querendo unir-se, né? Unir o seu conhecimento em prol de um terceiro, porque a gente está aqui conversando em prol de uma terceira pessoa,
que é um paciente, e no caso das profissionais que estão assistindo, traz segurança para elas. O que eu mais tenho encontrado, meu trabalho especialmente é com mulheres. Esse é o meu propósito de vida. Eu quero terminar os meus dias levantando mulheres, capacitando mulheres para que elas entendam que elas têm um potencial gigantesco dentro delas, que é insubstituível, que é acolher, que é abraçar, que é ajudar o outro, né? As mãos são isso, a gente estende as mãos para as pessoas, a gente já se sente muito feliz. Imagina tocando de forma capacitada ali para ajudar aquela pessoa que está ali, né? Então, como mulher, me sinto muito honrada de poder estar tendo essa conversa com você, sabendo que você cuida de mulheres, que você decidiu isso. Obrigada. Foi incrível! Foi um prazer. Gostei muito de conversar contigo e poder trazer algumas informações importantíssimas para as pessoas que estão nos assistindo, né? Vou deixar um recadinho bem breve, assim, da importância, então, dos exames anuais, né? Lembrar que a mamografia ela deve ser realizada em todas as mulheres a partir dos 40 anos, e aquelas mulheres que têm os familiares com câncer, elas devem iniciar a realizar a mamografia com 35 anos, né? Alguns casos vai se fazer a ecografia junto, tá? Isso vai depender da indicação de cada médico. E agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui contigo. A troca de experiências é muito importante, porque o crescimento, além de mim e o teu crescimento, é o crescimento de todas as pessoas que estão nos assistindo. Com cada ideia, com cada informação. Porque a gente vai aprendendo pelos outros o que deu certo e o que deu errado. E o que deu certo a gente segue. Sim. E o que deu errado a gente vai dando essa segurança. Abandona. Segurança, né? É o que eu tenho trazido para as profissionais, não só para as minhas alunas, mas para os profissionais em geral que atuam na área da massagem, essa segurança de poder compartilhar, de poder entender que sim, elas têm uma importância em todo o processo, porque às vezes o profissional se coloca lá no finalzinho da fila, né? Se diminui. E quanto a gente perde quando a gente fica lá escondidinho. É verdade. Então, conversem, busquem essa troca, que é tão importante. A gente vai deixar também. Dá pra botar o Instagram aqui? Sim. Apertei ele ao vivo, ele vai dizer que dá. Uhum. Vamos colocar o Instagram aqui Isso. do Dr. Flávio Ribas, para que vocês sigam. Tem sempre conteúdos lá muito importantes, de relevância, para todos nós que atuamos na área da saúde. Muito obrigada. Obrigado a você. Obrigada.